Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós daremos continuidade a mais uma aulinha da disciplina de técnicas de manutenção do S3, técnico em eletrotécnica, semestre 2020.2. IFCE, Campus Cedro, Ceará, Brasil. E nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós estamos trabalhando os tipos de manutenção existentes, tá? A nossa abordagem inicial foi para falar sobre aquele histórico da manutenção, as gerações lá que tinham da manutenção. Nós também falamos sobre as definições de manutenção constantes lá na NBR 5462, algumas definições de manutenção. Nós falamos também sobre o status de um item, né? Livre, operação, disponibilidade, etc. Na aula passada, a gente falou sobre manutenção corretiva, todos os meios necessários para se implantar a manutenção corretiva. Vimos as características da manutenção corretiva, vantagens, se é que tem vantagens, e desvantagens da aplicação da manutenção corretiva. E dando continuidade aos tipos de manutenção, a próxima a tratarmos é a manutenção preventiva, porque justamente o tipo de manutenção que já está um passo à frente da manutenção corretiva. A manutenção corretiva, a gente falou que é a forma de manutenção mais básica, mais elementar. Então, se a gente for seguir uma linha de evolução, na próxima evolução, né, a próxima a ocupar esse espaço de evolução será a manutenção preventiva. Como o próprio nome diz, né, sempre que a gente fala em preventiva, prevenção, é impossível não citar aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Esta prevenção da manutenção preventiva, propriamente dita, ela é feita com base em estudos estatísticos, com base em estado do equipamento, com base em local de instalação, estado do equipamento, local de instalação, condições elétricas que suprem este equipamento, dados fornecidos pelo fabricante, né, e dentre outras informações. A manutenção preventiva, como a corretiva, ela é bastante ampla, né? Então, a gente pode aplicar manutenção a qualquer coisa, né? A gente pode dar um exemplo desde um ventilador que a gente tem em casa, que a gente precisa estar sempre, por exemplo, limpando a poeira que junta nele, até um complexo hidrelétrico, tá? Com a presença de equipamentos gigantes e enormes, tá? Com máquinas enormes. Todos necessitam de um certo tipo de manutenção preventiva. E frisar aqui esta informação. A manutenção preventiva, ela precisa, tá, de alguns dados estatísticos para se ter noção de quando prevenir, de quando intervir preventivamente, certo? Não é prevenção por prevenção, não é prevenir por prevenir, mas uma prevenção objetiva. E aí, quando eu aplico a manutenção preventiva, em comparação com a corretiva, os resultados virão. Nós podemos citar como, por exemplo, de resultado, a diminuição do número total de intervenções corretivas, diminuindo, portanto, o custo da manutenção corretiva mesmo. Ok? Ora, se eu estou prevenindo que os defeitos venham a ocorrer, obviamente eu não vou precisar corrigi-los futuramente. Se eu não vou precisar corrigi-los, eu não vou ter gastos com estas correções, que não houver. Então, teremos também uma grande diminuição do número de intervenções corretivas ocorrendo em momentos inoportunos. Como a gente viu da manutenção corretiva,
Se uma coisa pode dar errada, ela vai dar errada. E geralmente dá errada no pior momento. Com a prática da manutenção preventiva, eu tenho como planejar a minha manutenção corretiva. Lembra que a gente falou da aula anterior? A manutenção corretiva ela pode ser manutenção corretiva planejada e manutenção corretiva não planejada. E aí a gente também comentou que a manutenção corretiva planejada é fruto de outras práticas, de outras técnicas de manutenção, inclusa a manutenção preventiva. E um aumento considerável da taxa de utilização anual do sistema de produção e de distribuição. Ora, se eu estou parando menos, porque estou tendo menos defeitos, consequentemente, terei menos paradas. Tendo menos paradas, eu terei uma utilização mais eficiente da minha instalação, da minha máquina, do meu equipamento, da minha planta, tá certo? E também reduzindo as avarias, reduzindo as anomalias, reduzindo as intervenções corretivas, eu também vou acabar contribuindo para manter a vida útil daquele equipamento. Eu não diria em estender a vida útil do equipamento, mas manter a vida útil do equipamento para o qual ele foi projetado, para a qual ela foi projetada para durar, tá certo? E aí, essa imagem é bem ilustrativa, né? Benefícios da manutenção preventiva. É apenas uma redundânciazinha, mas com a artezinha para ficar mais bonitinho e vocês se animarem aí e prestar atenção. Eu também ganharei com segurança, tá? Porque aí, alguns defeitos que ocorrem podem influenciar diretamente na segurança dos operários, dos operadores, das pessoas que fazem o uso das máquinas e equipamentos possam vir ter defeito. Então, eu vou ter também reparos com maior qualidade e rapidez. Por quê? Porque eu já vou ter um planejamento prévio. Quando eu chegar para corrigir o defeito na manutenção corretiva planejada, fruto da manutenção preventiva, eu já vou ter identificado o tipo de defeito, eu já vou chegar lá com o material pronto, porque eu já sei qual é o defeito, eu vou me programar, vou saber quanto tempo eu vou gastar, ok? Está aqui, né? Melhor planejamento. Então, a manutenção preventiva me proporciona um melhor planejamento. Também eu vou reduzir custos com a própria manutenção. Eu vou ter uma maior disponibilidade da máquina, né? Vai parar menos, vai ter menos defeito, maior disponibilidade da máquina. E, como eu acabei de comentar também, só que agora desenhado, né? Um aumento da vida útil dos equipamentos, tá? Parece aquele famoso PowerPoint, né? Que tem uma coisinha no centro e todos os responsáveis ao redor. Mas é isso mesmo, tá? Todos estes aqui ao redor, na verdade, são uma consequência da manutenção preventiva. Interessante, né? Pode até cair no formuláriozinho avaliativo que eu posso disponibilizar para vocês, como eu sempre tenho feito depois da aula. Quais são as vantagens da manutenção preventiva? Aí vocês vão lá marcando. Olha só, agora tudo tem um limite, tá? A manutenção preventiva é melhor que a corretiva? Sim, é melhor que a corretiva. Eu vou economizar? Sim, eu vou economizar. Mas espera lá, até certo ponto, tá? Viver de paradas para a manutenção preventiva também não vai ser legal, ok? Quer ver o seguinte, à medida que eu vou parando a minha máquina para fazer manutenção preventiva, tá certo? Se eu faço uma manutenção preventiva meia boca, ok? Eu vou ter um custo menor para a realização dessa manutenção preventiva, ok? Mas, consequentemente, eu vou precisar de mais paradas. E aí, o custo da minha parada também será elevado. Tá? No entanto, se eu aplico a manutenção preventiva porreta, tá? Manutenção preventiva de alto custo, de alto investimento, tá? Consequentemente, eu vou ter menos paradas, minhas máquinas vão parar menos, mas aí eu vou ter a questão do fator financeiro aqui, né? Vou ter um alto custo. Então, há um ponto de equilíbrio, tá certo? Há um ponto de equilíbrio entre o que eu gasto parando minhas máquinas para fazer manutenção preventiva e o que eu gasto com a própria manutenção preventiva. É o que nós chamamos de um nível ótimo, tá?
de manutenção preventiva, que põe na balança, ok? Os gastos que aquela parada me traz e também os gastos, os custos, né, que eu tenho com a prática, com a execução da manutenção preventiva. Porque, repito, fazer manutenção preventiva economiza? Sim, economiza, mas tudo tem um limite. Eu não vou estar parando minhas máquinas todo dia, por exemplo, para estar fazendo manutenção preventiva. E aí o custo da minha operação vai lá para cima, porque eu estou com máquina parada, sempre prevenindo, ok? Espero que esse gráfico esteja claro aí para vocês. Essa curva aqui é a soma, tá? É a soma dos dois custos, certo? Seja do custo com a soma do custo da parada, mais o custo da execução da manutenção preventiva. Então, eu tenho que buscar esse ponto de equilíbrio, esse nível ótimo aqui para a prática da manutenção preventiva. Para que a manutenção preventiva funcione, é necessário também uma certa estrutura. Não sei se vocês se recordam da aula anterior de manutenção corretiva, a gente fez uma baita de uma lista só para que a manutenção corretiva existisse, só para que a manutenção corretiva pudesse ser executada. Para a manutenção preventiva, eu também vou precisar de uma certa estrutura. Primeiro, toda aquela estrutura que nós vimos na manutenção corretiva na aula passada. Pessoal bem treinado, com a escala bem dividida, proativo, disposto, com experiência para atuar, também vou precisar na manutenção preventiva. Eu vou precisar de ferramentas e equipamentos para executar a tarefa, também na manutenção preventiva. Eu vou precisar o que era mesmo outro ponto, minha gente? Eu vou precisar de manuais atualizados, diagramas atualizados, procedimentos com passo a passo bem definidos, também para a manutenção preventiva, assim como na corretiva. Eu vou precisar de um almoxarifado que esteja em sintonia com a equipe de manutenção. Eu vou precisar de contratos bem elaborados, e etc, etc. Tudo isso que é necessário para a manutenção corretiva, eu preciso também para a preventiva. E ainda mais, a existência de um escritório de planejamento da manutenção, um gabinete de métodos, composto pelas pessoas mais altamente capacitadas da manutenção e tendo funções de preparação de trabalho e de racionalização e otimização de todas as ações. Daqui advém a manutenção de maior produtividade. Vou frisar aqui, ó, um escritório de planejamento da manutenção. Esse planejamento, esse escritório, deve ser composto por pessoas mais altamente capacitadas. Não é qualquer um, tá? Trabalhando na racionalização e otimização de todas as ações. Enfim, para executar a manutenção preventiva, eu preciso de um cérebro, ok? Um cérebro da manutenção. E esse cérebro da manutenção vai ser justamente essa parte da gestão da manutenção. Para organizar tudo o que deve ser feito. Quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, por quanto tempo irá fazer, quanto custará fazer. Olha só o tanto de ponto a ser observado. É muita coisa para ser pensado. E pessoas experientes são necessárias para fazer para atingir todos estes pontos, todos estes pensamentos, certo? Não somente isso, eu também vou precisar de um histórico, de uma estatística, de um conteúdo, de uma base para aplicar essa manutenção preventiva. Eu só vou prevenir algo que eu conheço, que eu saiba que pode vir a acontecer. Eu só vou prevenir o que eu conheço, tá certo? Como é que eu vou me prevenir de uma doença que eu nem sabia que existia? Coronavírus, né? A gente nem sabia que existia. Como é que eu me preveni disso? Não tinha, né? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento daquela situação, você tem como praticar a prevenção. Então, para executar a manutenção preventiva, eu vou precisar de uma biblioteca organizada, contendo as mais diversas informações sobre aquele item que está recebendo, ou que vai receber, a manutenção preventiva.
manuais de manutenção, manuais de pesquisas de defeitos, catálogos construtivos dos equipamentos, vindo dos próprios fabricantes também, desenhos atualizados, os chamados as-built, ok? Situações em que, por exemplo, você compra uma máquina, um equipamento de uma fábrica, e aí você tem uma equipe lá especializada, que a sua própria equipe dá manutenção naquela máquina, e ela fica mais atualizada, ela fica reciclada, fica nova ali, e também eu preciso ter tudo isso atualizado. Então, para a manutenção preventiva, isso também é indispensável. E aí, eu vou precisar de uma certa metodologia para aplicar, para executar a manutenção preventiva. Que é uma série de itens que podem ou não ser utilizados de acordo com a especificidade da atividade. Fichários com as seguintes informações: fichas históricas dos equipamentos, contendo o registro das manutenções efetuadas e defeitos encontrados. E aí a gente pode ter essa forma de controle da manutenção de 3 maneiras, por exemplo. A gente vai até falar isso quando estivermos trabalhando a partir da organização da manutenção. Mas a gente vai ter este controle de 3 maneiras, como eu disse, né? Uma maneira manual, tá? Você tem fichários, como eu acabei de listar aí, tudo à mão, né? Tudo anotado em fichas, cadernos, pastas, fisicamente. Você pode ter um controle informatizado, onde tudo é acompanhado através de planilhas eletrônicas, né? Bancos de dados, etc. Ou você pode ter um controle misto, tá? Onde você tem estes fichários, estes planejamentos, estes dados, tanto em uma base virtual quanto em uma base física, né? Você utiliza os 2 métodos para estar fazendo o controle da manutenção. E aí, esses fichários, né, vão conter estas informações, com registro de todas as manutenções que já foi feito no equipamento, de todos os defeitos que já foram encontrados. Também é importante saber o tempo de reparo. Quanto tempo levou para executar aquela manutenção corretiva? Quanto tempo levou para fazer aquela intervenção? Porque, através deste tempo, eu tenho como me programar, eu tenho como me preparar para manutenções futuras, certo? Aquele cérebro lá que a gente falou vai atuar com base nestas informações. Fichas de planejamento, e sempre que a gente fala em fichas, tá? Eu recordo que tem aquelas 3 opções. Ou um controle informatizado, ou um controle totalmente manual e físico, ou uma coisa mista, né? Então, ficha de planejamento prévio, normalizado, dos trabalhos repetitivos de manutenção. Tem certas práticas na manutenção que são rotineiras, ou diárias, ou semanais, ou mensais, ou bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, quinzenais, decenais, e por aí vai, né? Então, tem uma ficha de planejamento para você ter esta repetitividade registrada e, assim, saber como atuar, botar para funcionar no piloto automático, digamos assim, no melhor dos sentidos da palavra piloto automático. E aí, nessas fichas de trabalhos repetitivos, vão conter a composição das equipes de manutenção, a lista das pessoas que, de fato, vão atuar, para que eu saiba a quantidade de horas homens que eu estou utilizando para executar aquele serviço de manutenção. Quantos homens são necessários, e a gente está falando homem de uma maneira geral, né? Homem e mulher, porque mulher também pode atuar na manutenção sem problema nenhum. Então, quantas horas homens eu vou utilizar para fazer determinado serviço, tá? Os materiais necessários, as peças de reposição, ferramentas com a sequência lógica das várias atividades implicadas, etc. Existência de planejamentos nos quais se mostram os trabalhos em curso e os trabalhos futuros. Um planejamento local, tá? do que foi feito
é interessante a gente ter esse mapa, né, do que foi feito, e a gente vê nos fichários, né, anteriores, o planejamento do que está sendo feito e um planejamento do que se está por fazer. Né? Tem uma visão de futuro, uma visão mais adiante. Existência de um serviço de emissão de requisições ou pedidos de trabalho, contendo a descrição do trabalho, os tempos previstos, a lista de itens a requisitar e a composição da equipe especializada. Mais na frente, quando a gente for estudar organização da manutenção, eu vou apresentar para vocês alguns modelos de fichas, de ordem de trabalho que o pessoal lá na Enel utiliza, mas aí são cenas do próximo capítulo. Mas sempre que uma manutenção, sempre que uma intervenção de manutenção vai ser feita, é interessante, é de suma importância que esta intervenção seja documentada. Documentada no sentido de que, em um futuro, eu possa consultar aquele serviço que foi feito anteriormente, justamente para alimentar as minhas bases estatísticas, os meus bancos de dados, para que eu possa formar estatísticas, efetuar estudos, para buscar cada vez mais a melhoria da prática da manutenção. Emissão de mapas de rotinas diárias, de maneira que fique exposta claramente e visualmente, quando os mantenedores, os técnicos, os operadores, etc., cheguem ao ambiente, saibam visualizar com facilidade e já associar aos serviços que são necessários, que precisam ser feitos. Existência de um serviço de controle habilitado a calcular dados estatísticos destinados à confiabilidade e à produção. Existência de um serviço de emissão de relatórios resumidos das grandes manutenções periódicas, certo? De maneira que a gestão possa estar em uma posição de tomar decisões com base em dados reais, em dados estatísticos. Então, uma emissão de relatórios semanais, por exemplo, é uma coisa natural e comum nos setores de manutenção. E também a existência de interações organizadas com o almoxarifado e os serviços de produção. E aí vocês podem estar se perguntando, é bem administrativo isso daí, né? Mas eu estou aqui no curso de eletrotécnico, eu estou aqui para aprender a apertar parafuso, a cortar fio, a desencapar fio com alicate. Não, o eletrotécnico ele não vai fazer só isso, né? Digo e repito, o eletrotécnico ele também é um profissional que, inclusive, está previsto no plano do nosso curso, com capacidades para atuar como gestor, tá certo? É claro que você não vai sair daqui desse curso como um administrador de empresas, mas, pelo menos, com as bases para que você possa desenvolver as suas capacidades de gestão, ok? Inclusive, gestão da manutenção. Ok? Sem falar que a manutenção, como a gente viu lá na primeira aula, ou segunda, se eu não me engano, consiste em um conjunto de ações técnicas e administrativas, tá? Para repor um item ao seu estado original ou para garantir com que ele se mantenha no seu estado original, no seu estado de execução da função para a qual ele está sendo requerido. Um quadro, resumo, né, desse que a gente acabou de ver anteriormente, de toda esta lista, né? Então, tudo isso aqui é necessário para a minha manutenção preventiva, ok? Eu vou necessitar daquela biblioteca com os catálogos, manuais, desenhos de projetos sempre atualizados, ok? Eu vou precisar de um fichário com todas as características da instalação, dos equipamentos que vão passar por manutenção, um planejamento de grandes manutenções, ok? Tudo isso relacionado, tá? Vocês podem ver aqui, ó, ao gabinete de métodos, ao cérebro, que eu falei para vocês no slide anterior. O cérebro da manutenção vai ter todas essas atribuições. Controle técnico do almoxarifado, o cérebro, né, da manutenção vai precisar de atuar em programas locais, vai ter que elaborar uma matriz de planejamento, uma inter-relação com o pessoal, com o setor
que opera as máquinas, que opera os equipamentos, que opera as instalações, um controle estatístico, como a gente já falou, para saber o histórico do que está acontecendo e tomar decisões de futuro sobre o que vai acontecer, sobre o que prevenir, um fichário histórico como consequência disso. Também a responsabilidade desse gabinete de métodos, a emissão de relatórios, certo? Com base nas manutenções que já foram feitas e que está por fazer. Um fichário com os tempos, né? Com os tempos do que está sendo gasto, com paradas, com quanto tempo o equipamento tem ficado em funcionamento, quanto tempo eu levo para fazer manutenção, programas oficiais voltados para a manutenção preventiva, rotinas diárias e requisição de trabalhos. Tudo isso, né, estará associado a um setor responsável pela prática da manutenção, ok? E veja só, isso aqui é a base, certo? Para os outros tipos de manutenção que a gente vai ter. Todos os outros tipos de manutenção vai precisar desse gabinete organizado, direcionado para atuar nesse sentido, ok? E, como não poderia ser diferente, na manutenção preventiva também. Bom, não acabou ainda não, tá? Mas eu quero deixar aqui para vocês um recadinho de que vocês possam assistir depois, em outro momento, não vai ser agora nessa aula, essas duas aulinhas que vai estar disponível para vocês, que estarão disponíveis para vocês lá no Google Sala de Aula. Na aula passada, eu também sugeri que vocês assistissem algumas aulinhas. Essas aulinhas que eu sugeri da aula passada já está lá disponível no nosso Google Sala de Aula. E, terminando essa aula, ou em outro momento oportuno, eu também disponibilizarei estas duas aulas aqui para que vocês assistam em outro momento, que nada mais, nada menos vai apenas fortalecer, vai apenas corroborar o conteúdo que a gente viu aqui. Mas eu ainda não encerrei o assunto sobre a manutenção preventiva. Eu quero compartilhar com vocês também essa página deste livro. Vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas a gente tem um sitezinho chamado Biblioteca Virtual Universitária, nossa BVU, que qualquer um de vocês pode acessar, tanto professores quanto alunos, tá? Se você digitar bvu.ifce.edu.br, vai aparecer uma telinha onde você vai colocar a sua matrícula e a sua senha, provavelmente a senha do seu e-mail. E aí você vai ter acesso a uma gama de livros. Dentro deste BVU, nós temos acesso a este livrinho aqui, ó, Manutenção Industrial. E neste livro aqui, Manutenção Industrial, lá na página 43 deste livro, que trata justamente da manutenção preventiva, nós temos aqui uma proposição de modos de realizar a manutenção preventiva. Só queria confirmar com vocês se vocês estão visualizando minha tela. Dá um ok aí, por favor. Dá um toque para mim se vocês estão visualizando minha tela. Da minha parte, sim. Está legível, né? A minha também. Pronto, deixa eu aumentar aqui o zoom. Acho que só vem até aqui. Mas beleza, então vocês me confirmaram que está legível. Então eu vou ler junto aqui. Vamos fazer uma leitura em grupo, uma leitura juntos. Modos de realizar a manutenção preventiva. As ações a serem realizadas periodicamente na manutenção preventiva são listadas a seguir. Primeira, inspecionar materiais, itens, para determinar sua qualidade e necessidade de manutenção, comparando suas características físicas, hidráulicas, elétricas, mecânicas, etc. E, conforme o caso, confrontando-as com os padrões esperados. A inspeção é uma prática básica da manutenção preventiva, tá certo? A manutenção propriamente dita, uma manutenção preventiva mesmo, né, bem simplesinha, como, por exemplo, realizar a limpeza e a lubrificação dos equipamentos, instruindo para os cuidados periódicos necessários com os itens e ou materiais, para evitar a ocorrência de pequenas falhas. Por exemplo, o cara tem moto, né, está sempre lubrificando a corrente da moto, está sempre trocando o óleo da moto, etc. Ok? Calibração.
determinar o valor de características de um item por comparação com um padrão. Então, verificar se este item está desempenhando a sua função requerida e como de fato é necessário, se não está havendo algum tipo de perda, tá certo? Se não está havendo algum tipo de redução da sua produção, do seu desempenho. E aí, esta calibração consiste na comparação de dois instrumentos. Dois instrumentos, em que um é padrão, certificado com precisão conhecida, servindo para detectar e ajustar qualquer discrepância na precisão do material ou parâmetro em comparação com o valor padrão estabelecido. Há ainda mais alguns pontinhos, tá? Na próxima página, página 44, nós temos o seguinte: testes. Testar ou verificar itens para determinar necessidades de manutenção e detectar degradação de sistemas. Alinhamento, fazer alterações em elementos com variáveis especificadas de um item com a finalidade de alcançar o desempenho ideal. Regulagem, ajustar elementos de acordo com as especificações do equipamento, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho do sistema. Instalação, substituir os itens de vida limitada, cujo ciclo de tempo acusa desgaste ou degradação, para manter o sistema especificado dentro das tolerâncias exigidas. Né? Então, são exemplos, né, de ações, de práticas que podem ser tomadas, assumidas, executadas, para implementar a manutenção preventiva. Ok? E com isso a gente encerra essa parte aqui de manutenção preventiva, mas não a aula, tá? Tem outro tipo de manutenção que eu quero falar para vocês. Mas antes eu reforço aqui a necessidade, né, da gente curiar, da gente procurar aqui essa biblioteca virtual, tem muito livro bom, inclusive eu aconselho a leitura deste livro também, Manutenção Industrial, que a gente acabou de utilizar nessa aula. Mas voltando para a nossa apresentaçãozinha, né, eu quero agora falar de outro tipo de manutenção. Deixa eu ver que oração para também não estressar vocês. Não, a gente ainda tem um tempinho, dá para falar de manutenção preditiva, ok? Enquanto que na manutenção preventiva a palavra-chave é prevenção, na manutenção preditiva a palavra-chave vai ser prever, predizer o que vai acontecer. Okay? Manutenção preventiva é, portanto, a atuação realizada com base em modificação de parâmetro de condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece uma sistemática. Professor, que frase difícil, que é isso aí que está escrito? Traduz aí para mim, por favor. Bom, a manutenção preditiva, eu tenho um parâmetro em que eu vou me basear. Esse parâmetro vai me servir de guia, tá certo? Como, por exemplo, a intensidade luminosa, sei lá, de uma lâmpada, ok? E eu tendo a capacidade de medir a intensidade luminosa dessa lâmpada, verifico que ela está reduzindo a sua intensidade luminosa a um certo grau, né, a um certo nível, a um certo padrão. E aí eu sei que quando começa a haver esta redução de luminosidade desta lâmpada, desse sistema de iluminação, eu sei que em poucos dias esta lâmpada vai estar queimando, esta lâmpada vai ficar danificada. Eu sei que, por exemplo, quando ela começa a ter esse nível de luminosidade, daqui a 3, 4 dias, daqui a 5, 6 dias ela vai queimar, certo? Isso é apenas um exemplo hipotético, né? Não acontece na prática esse tipo de controle de luminosidade. Mas é uma forma que, a partir de um certo parâmetro, a partir de uma certa referência, eu tenho como identificar que aquele item está prestes a parar, está prestes a quebrar, está prestes a ter uma considerável redução da sua capacidade de exercer a função para o qual ele foi construído, para o qual ele foi
feito para executar. Então, o objetivo da manutenção preditiva é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de um acompanhamento de parâmetros diversos. E esses parâmetros vão depender do tipo de planta, do tipo de equipamento, do tipo de máquina, do tipo de sistema, do tipo de instalação que eu estou acompanhando. Permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Olha só, isso aqui é uma palavra-chave para a gente. Permitindo uma operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. A manutenção preditiva, ela me permite esticar a baladeira, vamos usar esse termo, tá certo? Esticar a baladeira daquele equipamento. Porque, por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui de uma moto. As concessionárias, né, as fabricantes, elas costumam dar a instrução de maneira preventiva que você substitua o óleo da moto a cada 1.000 quilômetros rodados. Agora, o parâmetro quilometragem, né, ele é um pouco impreciso para definir a qualidade em que o óleo se encontra na moto. Porque uma coisa é você rodar 1.000 quilômetros, por exemplo, todo no asfalto, certo? Só na quarta e na quinta marcha, sem exigir tanto do motor. Outra coisa é você andar esses 1.000 quilômetros todo dentro de uma cidade, só na segunda e na terceira marcha. Ou ainda em vias totalmente esburacadas, ou ainda em estradas carroçáveis. Vocês vão de convir que são 1.000 quilômetros bem diferentes. Então, se eu pego duas motos idênticas, em que ambas rodaram 1.000 quilômetros, só que uma rodou 1.000 quilômetros numa situação mais ideal, toda no asfalto, só na quarta e quinta marcha, e a outra andou 1.000 quilômetros exigindo mais força do motor, em estradas esburacadas, né, em marchas reduzidas. Então, houve uma exigência maior do motor nessa situação, e nesses 1.000 quilômetros aqui dessa moto, houve mais atrito lá entre as engrenagens do motor, e houve uma exigência maior de lubrificação nessa situação. E aí vocês podem concordar comigo, ou não, mas vocês é quem sabe, mas é o raciocínio lógico que a gente chega, é que, provavelmente, o óleo da moto que andou em condições mais favoráveis vai ter um desgaste menor, né? Vai ter uma viscosidade melhor, vai ter uma capacidade de lubrificação melhor do que o óleo da moto que rodou os 1.000 quilômetros em situação desfavorável. Podendo ser até que aquela moto, que rodou em condições favoráveis, pudesse rodar ainda mais que 1.000 quilômetros. Tá certo? E aí é onde eu uso a expressão esticar a baladeira, né? Eu poderia esticar a baladeira com essa moto um pouco mais, que aí eu rodaria mais quilômetros com essa moto, que estava em uma condição favorável, porque o meu óleo me daria esta oportunidade. Agora, eu tenho como fazer isso na vida real, em uma moto, tendo esses dois exemplos? Não tenho. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho como medir a viscosidade do óleo de uma moto para verificar, rodou 1.000 quilômetros, eu vou ver mesmo se o óleo está bom. Tem gente que faz aquele testezinho, né, de passar o dedo e um no outro, mas não dá para a gente saber. A orientação das montadoras geralmente é de 1.000 quilômetros. Deu 1.000 quilômetros, troca o óleo, mas a gente entra nessa situação, ok? Mas eu não tenho também como ficar medindo todo dia, como ficar medindo todo instante, ou todo mês, ou toda semana, como é que está o desempenho lá do meu óleo lá no motor, tá certo? Agora, por que eu estou falando disso? Agora, se eu tivesse a possibilidade de fazer isso na minha moto, eu teria como esticar a baladeira, eu teria como efetuar, como implantar uma manutenção preditiva na troca de óleo da minha moto. Se eu tivesse, sei lá, um sensor, um laboratório químico lá dentro do motor da minha moto, que me fornecesse as condições daquele óleo, ela poderia me dizer até quando eu poderia utilizar aquele óleo lubrificante enquanto ele estivesse podendo desempenhar aquela função requerida. Eu acho que eu enrolei, falei demais,
mas espero ter me feito entender. Vocês entenderam aí a situação, né? É usar o equipamento ao máximo possível, tá certo? Uma coisa que a manutenção preventiva, por vezes, não me permite fazer, enquanto a preditiva me permite. E é por isso que a gente afirma aqui que a manutenção preditiva se apresenta como uma quebra, primeira grande quebra de paradigma na manutenção. Que é essa quebra de paradigma? É essa mudança de forma de pensar a manutenção, tá certo? Se a alteração, né, se a migração de manutenção corretiva para manutenção preventiva é algo quase que vegetativo, algo quase que natural, essa mudança de preventiva para preditiva já representa uma quebra de paradigma, uma mudança de pensamento. E tanto mais se intensifica, quanto mais o conhecimento tecnológico se desenvolve. A manutenção preditiva, ela vai precisar, sim, um pouquinho aí do conhecimento tecnológico. Por exemplo, já pensou se na nossa moto a gente tivesse um sensor lá no motor que nos pudesse dizer em que estado se encontra o óleo lubrificante do motor da moto e a gente só fosse trocar quando fosse realmente, extremamente, exclusivamente necessário? Claro que eu precisaria de um grande desenvolvimento tecnológico para isso. Eu estou dando um exemplo da moto, mas existem, né, equipamentos e situações que me permitem fazer este tipo de medição, fazer este tipo de acompanhamento e fazer este tipo de previsão, né, manutenção preditiva, predizer, prever. Existem equipamentos que me permitem esse tipo de ação. E esse gráfico vai nos ajudar a entender todo este palavrório, né? Toda esta fala que eu apresentei para vocês agora. Veja o seguinte, vamos riscar aqui esse gráfico. Eu tenho aqui, ó, um gráfico por desempenho e tempo. Tempo neste sentido, né? E desempenho subindo aqui. E dentro desse gráfico eu tenho essas linhas tracejadas. Essa linha tracejada superior aqui, ela me indica a performance esperada do equipamento. Ou seja, o equipamento, em uma situação normal, ele vai ter este nível de desempenho que eu circulei aí, né, para vocês. Cadê? Perdi o meu cursor. Tá aqui. Esse nível de desempenho aqui, ó, essa primeira bolinha, onde foi feita uma primeira medição. É claro que, com o passar do tempo, o meu item, e isso pode ser natural, dependendo do item, né, ele vai perdendo o desempenho. Ele vai diminuindo essa capacidade. Com o passar do tempo, né, vai reduzindo. Ó. Aqui, nessa medição, o desempenho dele reduziu um pouco, mas está aceitável. Reduziu um pouco, mas continua aceitável. Reduziu um pouco, continua aceitável. Reduziu um pouco, continua aceitável. Até que vai chegar um ponto, que é este ponto aqui, em que uma luzinha amarela vai ser acesa, tá? Uma luzinha amarela vai ser acesa. Exatamente aqui neste ponto, ó, onde ele chegou a este nível esperado, eu vou ligar uma luzinha amarela, um alerta, onde eu vou começar a me planejar para a intervenção. Neste meu equipamento, ok? É justamente nesse tempo aqui, em que ele sai do nível esperado e vai em direção àquele nível mínimo admissível. Onde chegou aqui, não, chegou aqui, tem que parar, eu não vou esperar, né, chegar nessa linha aqui para efetuar a minha intervenção. Mas eu vou usar ao máximo, né? Eu vou, como eu disse antes, esticar a baladeira até aqui. Certo? E como eu sei como esse equipamento se comporta, eu sei justamente o tempo necessário que eu vou utilizar para executar essa manutenção. Eu sei o tempo necessário que ele vai levar para chegar nessa situação aqui, certo? Ela me permite isso. E, claro, depois que eu executo a minha manutenção preditiva, né, fruto da manutenção, depois que eu faço a minha intervenção, fruto da manutenção preditiva, o meu equipamento volta
a ter aquele nível de antes, tá? O nível de antigamente, o nível esperado como fruto desta intervenção, desta manutenção que foi feita. E aí o ciclo se repete. Ele vai, mais uma vez, ficar mantendo o seu desempenho, que ao longo do tempo pode vir a se reduzir. E quando chega lá naquele pontinho de novo, mais uma vez o alerta é acionado, e aí eu começo a me preparar de novo para fazer as novas intervenções, ok? Mas notem que o máximo possível do equipamento é utilizado, graças a estas práticas. Isso só é possível, tá, pessoal? Através de um certo acompanhamento. Se eu não tiver como acompanhar, se eu não tiver como fazer registros desta situação, eu não tenho como fazer essa predição, essa previsão. Então, em resumo, a figura ilustra o processo de manutenção preditiva. Quando o grau de degradação se aproxima ou atinge o limite estabelecido, é tomada a decisão de intervenção. Normalmente, esse tipo de acompanhamento permite a preparação prévia do serviço, além de outras decisões e alternativas relacionadas com a produção. A vantagem é que também eu vou ter como me programar, né? Eu vou ter como me planejar, porque eu já tenho uma noção de quando aquele equipamento vai parar, tá certo? Então, esse tempo aqui, eu tenho como, sei lá, disponibilizar outra máquina, providenciar uma máquina substituta, enquanto essa máquina aqui fica indisponível, né? E por aí vai. Agora, assim como para a manutenção corretiva, assim como para a manutenção preventiva, eu preciso de condições básicas para a sua realização, eu também vou ter essas condições básicas na preditiva. Primeiro é que o equipamento ou sistema que vai receber essa manutenção preditiva, ele seja possível ser monitorado, ok? Eu só vou poder prever alguma coisa, predizer alguma coisa, com base no passado, tá? Com base em informações anteriores. Se eu não tenho essas informações, eu não tenho como aplicar a manutenção preditiva. Outra coisa também, o equipamento, sistema de instalação deve merecer esse tipo de ação. E aí eu volto ao exemplo da moto. O óleo de uma moto é 18, 20 reais, né? Compensa eu gastar um sistema muito caro para fazer o controle do acompanhamento do óleo de uma moto, para que eu possa usar esse óleo o máximo possível, sendo que isso vai me trazer como vantagem apenas alguns quilômetros a mais rodando com aquele óleo? Não compensa. É melhor seguir lá a informação da média, da prevenção, e trocar o óleo nos 1000 quilômetros. Então, o equipamento tem que merecer. Vou agora usar outro exemplo. Um transformador de uma subestação, que atende milhares e milhares de clientes. Este tipo de equipamento merece esse tipo de manutenção? A resposta é óbvia, sim, merece. Porque é um equipamento caro. É um equipamento que a sua perda vai impactar na vida de muitas e muitas pessoas. Como, por exemplo, a gente acabou de ver agora no estado do Amapá, né, que explodiram 2 transformadores lá. Na Enel, por exemplo, eles têm um acompanhamento da qualidade do óleo isolante que tem dentro dos transformadores. Então, semestralmente, pelo menos na época que eu trabalhava lá na Enel, semestralmente, eles fazem uma coleta do óleo do transformador, das subestações. Não são esses transformadores que tem aí pendurado nos postes, não. São grandes transformadores que tem lá nas subestações. Eles fazem a coleta desse óleo, mandam para laboratórios, e os laboratórios fazem análise para verificar se aconteceu algum problema naquele transformador, como é que está a saúde do transformador, etc. Mas tudo isso porque compensa e porque é possível fazer esse tipo de medição. E porque a instalação do equipamento merece esse tipo de intervenção. Outra coisa é que, para que eu possa aplicar manutenção preditiva, as falhas devem ser oriundas de causas que possam ser monitoradas. É claro que eu só vou poder encontrar uma falha se eu puder monitorá-la. Então, se não tiver como, não tem como eu praticar a manutenção preditiva. Deve ser estabelecido um programa de acompanhamento, análise e diagnóstico. Porque não adianta você só levantar dados, criar um bocado de planilha, um bocado de banco de dados, e não
analisar estes dados, e não utilizar estes dados, e não levar em consideração justamente para executar, para pôr em prática a manutenção preditiva. E aí é fundamental que a mão de obra da manutenção responsável pela análise diagnóstica seja bem treinada, de modo que os dados trabalhados possam ter como resultados diagnósticos, né, que possam ser executados. O monitoramento destes equipamentos na manutenção preditiva, ele pode ser de 3 formas: subjetivo, objetivo ou monitoramento contínuo. O monitoramento subjetivo é aquele monitoramento bem simplório, né, bem simplista, que você não precisa de equipamentos sofisticados para monitorar, para verificar e para compreender que aquela máquina, que aquele equipamento já está com uma redução do seu desempenho. Como, por exemplo, o ronco do motor de um carro, você percebe só com o ouvido que pode estar estranho, ruídos, enrolamentos, polias, etc., folgas e trepidações, aquecimentos em partes da máquina, você chega num computador, por exemplo, ou em um motor, encostou a mão e viu que está esquentando demais, já percebe que tem alguma coisa errada. Então, é uma forma de monitoramento subjetivo. O monitoramento objetivo. No monitoramento objetivo, aí a gente faz uso de equipamentos que nos permitem ter uma noção mais aproximada da situação, como, por exemplo, termovisores, analisadores de vibração, analisadores de rolamentos, medidores de ultrassom, analisadores de óleos. Olha aí a análise do óleo que eu acabei de falar para vocês lá nos transformadores. Então, este tipo de monitoramento é um monitoramento objetivo, onde as leituras são coletadas rotineiramente, né, de uma maneira espaçada no tempo. Por que eu estou falando em rotina e tempo? Porque o terceiro método de monitoramento é o contínuo, tá? Esse método contínuo é onde justamente, como o próprio nome diz, eu vou ter uma forma de acompanhamento constante da situação. Se você for em qualquer centro de controle da Enel, por exemplo, neste momento, você vai poder saber, dependendo das subestações que está automatizado ou não, mas algumas que estão automatizadas, você vai ter como saber o nível de corrente elétrica que está passando naqueles equipamentos, o nível de tensão, tá? A potência elétrica que está sendo demandada. Por quê? Porque eles dispõem de equipamentos que permitem fazer um controle, na verdade, uma aquisição de dados permanente, constante, contínua. E aí, com base nesses dados, você tem como tomar atitudes voltadas para a manutenção preditiva, fazer diagnósticos, elaborar relatórios, etc. A manutenção preditiva é um meio de se melhorar a produtividade, a qualidade do produto final e o lucro, pois é uma filosofia de trabalho gerencial que usa a condição operacional real do equipamento ou sistema para otimizar a operação total da planta industrial. Então, é indispensável para qualquer empresa de pequeno, médio e grande porte, mas principalmente médio e grande porte, a presença de um programa de manutenção preditiva. É, como eu disse para vocês, uma quebra de paradigma que vai nos permitir utilizar de uma maneira sempre mais efetiva e eficiente as instalações das empresas, das indústrias, tá certo? E aí, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, nós encerramos o assunto manutenção preditiva. Eu também vou sugerir para vocês, mais uma vez, estas aulinhas aqui, que vou disponibilizar no sistema acadêmico, tá certo? E como a gente já vai quase que estourando, né, a nossa 1 hora de aula, eu vou encerrar por aqui e fica para a próxima aula a manutenção detectiva. Então, na próxima aula, nós vamos falar da manutenção detectiva e da engenharia de manutenção. Se você esteve presente nessa aula até agora, né, até este momento, parabéns para você, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e eu vou estar encerrando nesse momento a gravação, que vai estar disponível para quem quiser assistir em outro momento. Interrompendo a gravação, podem ficar à vontade para dúvidas, perguntas e questionamentos sobre conteúdo, sobre qualquer outra coisa.